as pessoas não conseguem sentir a presença de Deus através do louvor. Eu não sei como, porque eu consigo sentir a presença de Deus através dos louvores. Agora eu entendo, porque quando Davi louvava, e tocava os instrumentos sonoros, agora eu entendo porque o espírito imundo que havia em Saul, ele saía, gritava em voz alta. Sabe por quê? Porque o louvor, os toques instrumentais, quando o levita, quando a pessoa está na direção de Deus, Deus realmente ele fala por intermédio dos louvores, e Deus desce a unção por intermédio dos louvores dentro da igreja. Então você que louva a Deus, que tem sido instrumento nas mãos do Senhor, conserve a sua boca, conserve a sua vida com Deus, para que Deus continue falando através de louvores. Quantas pessoas Deus tem batizado através do louvor? Quando a unção desce através do louvor dentro da igreja, meu amigo, é o céu, foi cantado aqui na igreja, é o céu descendo na terra. Acabou. Se o céu descer na terra, acabou, irmão. Quem está ligado sente a presença. É você passar da terra para uma outra dimensão. Às vezes eu fico falando com Deus, através do louvor. Deus é forte. Eu não sei realmente o que seria de mim se eu tivesse o dom de louvar. Se meu Deus, eu fico pensando, fico imaginando com Deus, porque se através de um louvor eu já sinto Deus brandando na terra, eu já sinto a unção de Deus descer, eu fiquei imaginando, se eu tivesse o dom de louvar Deus, o que poderia acontecer? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, independentemente, não olhe para a situação da igreja. Quem tem compromisso frequenta os cultos. Nosso Deus é um Deus de multidão e também é um Deus de minoria, principalmente quando se tem qualidade. Não adianta estar em meio a uma multidão e não ver nada, não ver qualidade. Melhor quando estarmos diante de uma minoria, muitas vezes, mas uma minoria que tem qualidade, que dá lugar para Deus
Deus, que deixa Deus trabalhar. Eu tinha dito para Deus em meu coração, eu estou para sair ainda. Para ir para a rua trabalhar. Eu disse, eu quero só entrar na palavra. Eu quero logo, para que eu possa ganhar tempo, eu só entrar na palavra. Mas Deus incomodar o meu coração, para que falasse que o louvor, ele surge efeitos, se conserve diante da presença de Deus, porque grandes coisas Deus há de fazer através de você, quando você abrir a sua boca para adorar a Deus, independentemente de que a igreja esteja cheia ou que não esteja. Faça a sua parte com Deus. Quando eu chego aqui, eu não quero olhar se todos vieram ou se não vieram. Simplesmente eu gosto de me isolar e falar, Senhor, eu vim para te adorar. Senhor, eu vim sentir a tua presença. O que eu quero é a sua presença na minha vida. Quantos querem a presença de Deus? Levanta a sua mão. Eu não sei porquê, mas eu já sinto ele aqui em nosso meio. Siga com Deus, porque tem presença aqui de Deus. Eu não sei porquê, evangelista Mateus, mas eu sinto que o céu está em nosso meio. Só aquele que é espiritual. O apóstolo Paulo, ele disse, feche os olhos, fique ligado com Deus. Ele disse que foi elevado ao terceiro céu. Se foi no espírito ou na carne, ele não sabia, mas ele sabia que ele foi conduzido ao terceiro céu. E lá ele viu coisa inefáveis, inexplicável, incomparável. Não tinha como expressar, como explicar o que ele viu lá do outro lado. E quando o céu desce na terra, preste atenção uma coisa, mesmo nós estando na terra, é interessante que nós conseguimos enxergar uma outra dimensão, um outro perfil, que já não é mais um perfil terrestre, já não é mais um perfil humano, carnal. Preste atenção, quando você desce na terra, passamos a enxergar algo inexplicável. Siga com Deus. Saia da terra. Saia do chão. Saia dessa casa terrestre. Entre em uma imensa casa celestial. Só tem o que eu estou falando, que está em ligação com Deus, em ligação com o Pai. Eu tinha dito, Senhor, eu não vou orar, eu não vou falar nada, eu quero entrar só na palavra, na Bíblia. E Deus plantar no meu coração
dizendo: fala. Fala. Se liga com Deus. Levanta a sua mão para cima. Eu tenho certeza que se você se ligar com Deus, você vai sentir um outro perfil, uma outra dimensão por sobre a tua vida. Eu quero deixar só você sentir. Vai sentindo aí na sua vida. Vai sentindo, porque eu já quero entrar na palavra. Eu não quero demorar. Sente na tua vida algo celeste, algo espiritual. Se você leva, você é instrumento. A sua boca foi feita para ser instrumento de louvor, louvores musicais, cânticos espirituais. Se liga com o Pai aí, ó. Deixa Deus colocar algo novo por sobre a tua boca. Deixa Deus colocar um cântico espiritual, um cântico novo. Não é para você, é para Deus. Entenda, não é para você, é para a igreja de Deus. Entenda. Entenda o que Deus quer fazer através de você. Entenda. Eu vejo que Deus quer colocar unção sobre os lábios de pessoas para adorar, não são do Espírito. Diga para Deus que você recebe. Diga: Deus, eu recebo a unção. A unção do louvor. Diga: a unção do louvor. A unção da adoração eu recebo. Diga para Deus, diga: eu recebo por sobre a minha vida. Eu recebo no meu ministério. Diga para Deus que recebe. E deixa Deus colocar a unção que havia em Davi. A unção de levita. Ei, sabe o que isso significa? É que você vai abrir a sua boca para louvar, para orar, na unção de Deus. E Satanás, os demônios, vai gritar, vai cair por terra. Eles não vão resistir, diz o Senhor dos Exércitos. Eles não vão resistir. Vão ter que sair, vão ter que gritar, vão ter que cair pelo poder da unção que é sobre a igreja. A unção que havia em Davi. Quando pegava os instrumentos, tocava os instrumentos sonoros, subia diante da presença de Deus no sonido.
e chegava ao palácio de Saul. O louvor de Davi subia e descia, chegava ao palácio de Saul. E os demônios não resistiam e caía por terra. Multidões de demônios, legiões de demônios caía por terra através da unção do louvor. Eu quero ministrar nessa noite de hoje. Receba para você. Escuta. Eu quero ministrar nessa noite de hoje uma unção nova, uma unção diferente sobre a tua vida. Um cântico novo, um cântico espiritual sobre a tua vida. Eu quero ministrar sobre a igreja que estiver em ligação com Deus. Sabe por quê? Desde o início eu já estava sentindo que a unção iria chegar a este lugar. Eu já estava sentindo que Deus iria usar lábios de pessoas aqui para entoar cânticos espirituais. Meu Deus, meu Pai, meu Deus. Sabe o que eu vejo? Unção poderosa, poderosa. Parece até loucura que eu vou falar aqui. O que eu estou vendo na visão de unção tremenda e poderosa, abalando, estremecendo os alicerces desse templo. E manda o seu exército falar: escuta aí, ó. Por essa causa eu farei, escuta, eu farei justiça. Eu farei justiça.
farei justiça. Em prova lá pra lá, da súria, em prol da tua vida, porque tem clamado, que porque tem se humilhado, tem pranteado diante da presença do grande eu sou. Escuta. Eu simplesmente tinha dito para Deus: eu vou entrar direto na palavra, porque eu preciso de tempo. Senhor comigo nessa noite de hoje. Senhor comigo nessa noite de hoje. Senhor comigo nessa noite de hoje. Não é para que todos possam entender. Independentemente de dias, de datas, de tempo, de épocas, quando quero, a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento. Falo e derramo a glória, a unção. Escuta aí, Deus tem me mostrado que outros têm duvidado e têm comentado o trabalhar de Deus aqui nesse lugar. Eu não tenho visto e não tenho ouvido nada, eu particularmente falando. Mas Deus mostra que muitas pessoas têm duvidado e têm até mesmo criticado a obra. Por isso que no início Deus me mandou falar, já falou aqui nesse lugar, queria fazer justiça. E aqueles que têm criticado e que têm se levantado contra
próprio ministério. Tropeçarão e cairão por palavra súbia, não ficará de pés. Até que se arrependa e que se converta. Deus, tu, Deus, oh Pai, neste lugar, ó Deus, continua, Pai, derramando da tua unção, Deus, neste lugar, ó Pai, conforme o teu querer e não o meu querer, ó Deus. Se é a tua vontade, que esta prevaleça, Deus, Pai, por sobre este lugar, ó Deus, porque simplesmente eu sou um pequenino diante da tua presença, pó, cinza, barro, e nada mais um caco dentro dos cacos, ó Deus. Tu sabes como tem sido a minha oração, Pai, perante a tua presença, Deus. E grandes coisas o Senhor tem mostrado, Pai, nesse ministério. Não que eu mereça algo do Senhor, porque tu sabes que eu sei muito bem que eu não mereço, que não mérito por sobre a minha vida, Deus. Tu sabe, Pai, que o meu propósito em pegar este microfone, Deus, e não era para passar nada, Deus, para a igreja, era simplesmente para ministrar sem tua palavra. Mas às vezes, Deus, eu não consigo me conter. Em meio à tua presença, em meio à tua unção, em meio aos louvores, às adorações que têm sido realizadas neste lugar, ó Deus. Pai, ó Deus, oh Espírito de Deus, oh Papai, que a sua boca seja instrumento de louvores e de adorações ao reino de Deus. Seja você o próprio instrumento musical diante da presença de Deus. Seja você. Seja você, porque você sendo o que vai estourar os céus e descer em majestade e glória, sabe o que vai descer? Aleluia! O seu louvor. Eu vi aqui algo tremendo, uma manifestação poderosa aqui, que abalava por todo esse salão da igreja.
visão, escuta, nenhuma visão. Aqui, nesse lugar, não estou falando do lugar, aqui, nesse lugar, que eu vou falar. Deus me mostrava uma multidão de pessoas sendo impactada, sendo tomada nesse lugar. Eu estou falando desse lugar, não estou falando de outro lugar, eu estou falando daqui. Uma multidão de pessoas sendo impactada. Eu não sei o que Deus vai me fazer. Se eu levantar uma nova geração, eu não sei se Deus há de usar essa geração, eu não sei. Mas Deus me mostrava algo tremendo, terrível acontecendo nesse lugar. De maneira que eu estava sendo abalado aqui neste lugar, uma multidão. Eu já não tinha nem caminho para se passar. Nem caminho não tinha para se passar. Aleluia. Quando você se liga com Deus, você entra em outro ambiente. Você sai do seu ambiente terreno e entra em outro ambiente espiritual. Quando você consegue se conectar com Deus. Aleluia. Aleluia. Eu não quero prolongar, mas que isso não. Porque senão não vai dar tempo de falar nada. Mas abra a sua Bíblia. Né? Glória a Deus. Abra aí. No livro de Romanos. O livro de Romanos. Pessoal, quando der 10 para as 9 ou 9 horas, dá um sinal aí. Viu? Dá um sinal. Romanos 13. Todos acharam? Tem momentos que eu quero entrar logo na palavra para poder ganhar mais tempo. Mas quando eu começo a falar que eu sinto a Deus, eu sinto a presença de Deus, e aí realmente não dá para parar, para se conter diante da presença de Deus. Romanos 13 diz a palavra, a partir do verso de número 1. Romanos 13, a partir do verso de número 1. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há fora, ou seja, que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as mais. Quer tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem
e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão. Deixa eu repetir esse verso de número 4 aqui, pessoal. Deixa eu repetir aqui. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que eles estejam sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso, ou seja, a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que é o que o deves. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem o que? Temor, temor. A quem honra, honra. Amém? Solicitai-vos com as vossas Bíblias abertas. Glória ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se vocês forem parar para analisar esse texto bíblico que acabamos de recitar através da leitura, é um texto que está se referindo, preste atenção uma coisa, em ambas as partes de autoridade, É um texto que se refere à autoridade eclesiástica, e ao mesmo tempo esse termo se refere às autoridades, que podemos falar democrática. É esse mesmo? As autoridades democráticas, que são o quê? Os parlamentares, no caso, os governantes, senadores, prefeitos, presidente e etc. Então esse texto abrange esses dois lados, o lado eclesiasticamente falando e o lado dos parlamentários. Nós vamos analisar, se haver tempo, esses dois lados. Para começar, o verso de número 1: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridades que não venham de Deus, e as autoridades que há fora foram ordenadas por Deus. Toda a alma, ou seja, todas as pessoas, esteja sujeitar representa ser subordinado, ou sujeitar representa ser até mesmo discipulado. Sujeitar representa até mesmo ser obediente. A obediência, nos termos, a obediência às nossas autoridades. Porque a palavra está dizendo que todas as autoridades foram, em outras palavras, foram levantadas por Deus, uma vez que
as autoridades são delegadas pelo próprio Deus, nós temos que, se nós servimos a Cristo, então nós temos, conforme a Bíblia, de nos submeter às nossas autoridades. E eclesiasticamente falando, que representa as nossas autoridades são os nossos líderes espiritual, que Deus levanta na igreja, e a cada um Deus concede uma função diferenciada. A Bíblia nos diz que uns foram chamados para pastores. Pastor é pastor. Outros foram chamados para mestres, evangelistas, e assim por adiante. Obreiros, cooperadores, diáconos, diaconisas, né? Cada um dos quais Deus deu uma função eclesiástica. Deus coloca em um patamar diferente um do outro. Não que Deus faz ou faça acepção de alguém, de pessoas. Não. Deus tem a sua maneira de trabalhar com cada pessoa. E na vida de cada pessoa, Deus trabalha conforme a estrutura de cada pessoa, né? Então, se a pessoa não tem estrutura, por exemplo, de estar dirigindo um culto, né? Ela vai passar vergonha, ela vai passar vexame. Se não tem uma estrutura espiritual de apregoar a palavra de Deus, e ela vai apregoar a palavra de Deus, ela pode passar vergonha. Por quê, pastor? Mas não é a palavra, é a palavra. Mas cada pessoa tem um chamado para exercer o chamado de Deus em funções diferentes. Se Deus delegou, né, você para liderar, saiba de uma coisa: mais cobrado vai ser por Deus. Não esqueça disso. Aqui mais é dado, mais é cobrado. Amém. Mas se você não lidera, seja subordinado ou submisso, que representa, né, obediência ao seu líder, a sua liderança. Não demonstre dureza diante daquilo que Deus colocou para te liderar. Porque se você demonstrar dureza, olha, isso pode ser a sua queda.
espiritual, porque Deus está vendo, está fugindo dos regulamentos, está fugindo da palavra de Deus, está fugindo da palavra de Deus, e a desobediência, a rebeldia, representa para Deus, sabe o quê? O que representa a desobediência, a rebeldia? Pecado gravíssimo de idolatria diante de Deus. É a rebeldia, a desobediência. É algo muito grave diante de Deus. Saul teve uma punição severa. Aparentemente, o pecado de Saul parece ser um pecado simples diante do pecado que Davi cometeu. Nos olhares humanamente falando, se eu perguntar para você que entende e que já leu a palavra, se eu perguntar para você entre Davi e entre Saul, quem pecou mais? Vocês poderiam me responder? A gente vê na Bíblia que tinha sido Davi. Pecado gravíssimo, Davi. Mais do que Saul. Mas, porém, o pecado de Saul se tornou algo bem grave diante de Deus. E Saul, que era um homem de honra, de trono, Deus fez o quê? Sai daí. Tirou Saul do trono e falou para o profeta Samuel: até quando vai ter dó de Saul, tendo eu rejeitado, para que não reines mais em Israel? Eu rejeitei a Saul. Não quero. Lembre de uma coisa: aqueles que estão lá em cima, que Deus, o próprio Deus, colocou, o próprio Deus pode tirar a qualquer momento. Lembre disso. Está lá em cima, está no áudio, está na fama, né? Está lá em cima, pode ter queda. Deus pode puxar o tapete. A Davi, que se humilhou no Salmo de número 51, a humilhação de Davi, o arrependimento de Davi, Deus, poupou a Davi, colocou Davi aonde? No trono. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Davi e o pecado de Saul. Pastor, qual é a diferença? É na prática? Não, eu não quero falar em relação à prática. Que se vamos analisar em relação à prática, um pecado completamente diferenciado um do outro. E Davi teria pecado bem mais que Saul, se vamos analisar isso. Então eu não quero falar, a prática, o que cometeu, mas a diferença entre um e outro estava, sabe aonde? Entre Davi e entre Saul. Sabe?
O que Deus via em Davi? A obediência. Davi obedecia seus pais. Davi obedecia o seu líder. Mesmo Saul, muitas vezes errado, Davi respeitava. Davi respeitava a Saul. Davi era obediente. Saul estava no trono, não é isso? Mas Saul não tinha temor, não tinha obediência. Isso se tornou um pecado grave diante de Deus. O pecado de Saul. Por que, pastor, eu acabei de falar a diferença? Davi era um homem, apesar de que pecou, mas ele sempre se manteve, procurou se manter na obediência. Davi. Saul pecou e não procurou se manter na obediência. Chegou o ponto de Deus chamar a Samuel e disse: olha, não ore mais por ele, porque eu não vou ouvir. Samuel, não ore, porque eu não vou escutar. Se você orar por Saul, eu já rejeitei ele. E com Davi era o seguinte: e quando Saul perseguia ele, Davi teve a oportunidade de pegar Saul por detrás, e Davi disse: ai de mim, se eu tocar no ungido, ai de mim, se eu matar, eu deixo palavras a Saul, ai de mim. Mesmo Saul na vida errada, Davi carregava a obediência. Davi tinha Saul, sabe como que? Seu líder, a autoridade máxima. Davi tinha Saul, mesmo Saul no erro, mas Davi disse: não, ele é a autoridade constituída por Deus. Eu não posso tocar. Eu não posso tocar nele. A autoridade. Eu não posso tocar em Saul. Era Davi. Ele nunca procurou tocar em Saul. Deixou que o próprio Deus fizesse o que é justiça. Pessoal, líder é líder e acabou. É líder. E outra coisa, nunca abra a sua boca para falar de um líder, de um pastor. Errou, dá o seu joelho, ore por ele. Porque se você falar, Deus está vendo e vai cobrar de você. Lembra de Miriam, de Arão? Deus está vendo. Deus vai cobrar de você. Eu vou finalizar. Então toma cuidado, porque essa pessoa que você de repente pode estar falando, né? Tem pessoa aqui que está na plataforma aqui assistindo, né? Essa pessoa que você pode estar falando mal dele ou dela, seu líder, seu pastor, se a pastora. Olha, sabe o que eu aprendi? Sabe o que eu aprendi? Vou acabar aqui. Vou acabar. Sabe o que eu aprendi? Essa pessoa pode ser amigo de Deus. Você já parou para pensar nisso? E se ela for amigo de Deus, um homem que tem segredo, orações e consagração de jejum, você vai pagar o preço. Moisés era amigo de Deus, né? Levantou quem? Coré, Datã, Abião, não foi isso? E falou contra o ungido de Deus, falou contra Moisés, né? Moisés era o quê? Amigo de Deus, irmão. Quando a pessoa é amigo de Deus,
Já era. Desculpa a expressão, mas a sua sentença é certa. Desculpa a expressão, e a sinceridade é culto de doutrina, mas é certa a sentença de um líder que é amigo de Deus quando a pessoa se levanta para falar mal por detrás.